Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre a Era Vargas, um dos períodos mais importantes da história do Brasil. Ela foi dividida em dois quadros, porque tem muita coisa para falar, mesmo ela sendo um resumo. Então, vamos ao primeiro quadro. Muito bem. O período histórico conhecido como Era Vargas no Brasil, ele vai de 1930 até 1945, tá? É o momento em que, durante 15 anos ininterruptos, o presidente Getúlio Vargas governou o Brasil aí num período dividido em três fases: provisório, constitucional e o outro que é o ditatorial. Pois é, mas além disso, o presidente Getúlio Vargas também governou o Brasil por mais alguns anos mais tarde. A gente também vai falar disso hoje. O que representa o governo provisório de Getúlio Vargas? Bom, acontece que as duas oligarquias, principais oligarquias do Brasil, que comandavam o poder no país desde o início da República, desde que o Marechal Floriano passou o poder para os civis, para Prudente de Moraes, lá em 1896, eram as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. O governo dessas duas oligarquias, que se estendeu por todo o período chamado República Oligárquica, República Velha, República do Café com Leite, ele dependia da valorização dos preços do café, exatamente o produto que foi mais afetado na balança comercial brasileira com a crise de 29. Então, a crise econômica, a desvalorização dos preços do café, acabou criando uma crise política entre esses dois grupos. Eles acabaram se opondo nas eleições de 1930, enquanto São Paulo indicou como candidato à presidência Júlio Prestes, que foi eleito naquele pleito. Minas Gerais se associou com outras oligarquias, como a da Paraíba, como a do Rio Grande do Sul, e lançou Getúlio Vargas como seu candidato. Derrotado, Getúlio Vargas, na verdade, tinha apoio, por exemplo, de grupos armados, como os tenentes do Exército, que já tinham feito diversos movimentos contra a República Oligárquica, lá chamado de tenentismo, durante a República Velha. Getúlio Vargas, então, foi colocado como chefe da Revolução de 1930, tá? Existe uma discussão se é correto chamar isso de revolução, né? A questão de uma grande mudança socioeconômica não é o que se verifica nesse movimento. Então, alguns autores preferem chamar a Revolução de 1930 de movimento de 1930. O governo Vargas, o governo provisório de Vargas, ele se caracteriza por uma enorme centralização do poder. Por exemplo, ele vai nomear interventores estaduais, vai depor os governadores e colocar no lugar pessoas da sua própria confiança. A centralização do poder, ela é uma marca, na verdade, de toda a era Vargas, né? Ele era uma pessoa muito autocrática. Outra coisa, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Isso daqui vai mostrar que o governo Vargas ele já estava mais conectado com essa nova época da economia brasileira. Porque veja, as exportações de café tiveram uma queda vertiginosa. Os anos 30 são um momento em que a Europa ainda está se recuperando dos efeitos da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29. Então o Brasil ele vai sofrer um processo de industrialização por substituição de importações. É necessário repor diversos produtos que a Europa não está dando conta de exportar mais para o Brasil. Nesse momento, você vai ter um crescimento das cidades, um crescimento do comércio, um crescimento da indústria. O governo Vargas, ele faz a leitura desse momento e direciona esforços estatais para direcionar justamente a urbanização e a industrialização do país. A gente pode falar que não é uma urbanização bem distribuída, ela vai focar na região sudeste, a industrialização também vai ser focada na região sudeste. Diversificação da economia brasileira. Eu peguei aqui umas anotações para explicar para vocês a quantidade de instituições que foram criadas aqui nesse primeiro governo Vargas. O intuito era diversificar a economia, tirar a economia brasileira daquela enorme dependência em relação ao café. Então, olha só, além desse ministério, foi criado o Conselho Nacional do Café, o Instituto do Cacau, o Ministério da Educação e Saúde Pública, Departamento Nacional do Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, Conselho Federal de Comércio Exterior, Instituto Nacional de Estatística,
Código de Minas, Código de Águas, Plano Geral de Viação Nacional, Departamento de Serviço Público, Instituto Nacional do Mate, Plano de Obras Públicas, e olha, a lista é imensa de instituições, de esforços governamentais, de se espalhar por diversas áreas e de colocar o governo brasileiro como o grande investidor. Grandes obras públicas e esse investimento estatal na industrialização. Revolução Constitucionalista em 1932. Um fato importante no governo provisório é que em 1932 ele já estava contando com 2 anos de caráter provisório, era muita coisa, né? E a gente também sabe que o governo Vargas ele entrou no poder ao arrepio, ou seja, contra as oligarquias, as elites paulistas, que eram muito poderosas, muito tradicionais, com a cafeicultura, e não se conformavam com a presença do Vargas, que era um político da oligarquia gaúcha, associado ali com elementos de outras regiões. Então, obviamente que no estado de São Paulo, o Vargas enfrentava uma oposição muito forte das elites. Mas não apenas isso, ele realmente estava governando provisoriamente há 2 anos. Então, juntando essas coisas, aconteceu um movimento em São Paulo, em 1932, deflagrado ali no dia 9 de julho, chamado Revolução Constitucionalista. Era um movimento que exigia oficialmente que o governo Vargas implantasse uma Constituição, que ele era chamado inclusive de ditador por essas pessoas. Já que a gente está num resumo rápido, eu vou dizer simplesmente que o movimento de 32, apesar de todo o orgulho que existe a respeito dele no estado de São Paulo, o movimento foi derrotado por Vargas, que apesar disso, colocou então uma determinação para a criação de uma Constituição. Foi criada uma Assembleia Constituinte, então, que ao longo do ano de 33 elaborou a Constituição de 34, que daria então fim ao governo provisório. Mas um dispositivo muito interessante da Constituição de 34 é que o primeiro presidente dessa nova fase seria ele, Getúlio Vargas. Então isso dá início ao governo constitucional de Vargas. Ele deveria governar de 34 a 38. A gente já vê por que não foi assim. Tá? Essa Constituição de 34 ela ficou famosa por vários avanços no campo democrático. Por exemplo, é a primeira vez que você vai ter na lei, na Constituição, o voto feminino, né, entre outras questões. E ela também trazia um pluralismo político. O que isso quer dizer? Foram autorizadas as manifestações, as organizações políticas de diversas vertentes. Uma coisa que a Constituição trazia e que foi colocado mais tarde numa lei, uma lei própria, é a questão das leis trabalhistas, né? A questão da regulamentação do trabalho. Outra característica da era Vargas, além da centralização do poder, é o constante diálogo entre o presidente e os trabalhadores. Ele buscava essa interlocução através do rádio, através de grandes cerimônias públicas. O presidente Vargas se colocava como protetor dos trabalhadores, protetor do trabalho. E dessa forma ele angariava muito apoio político para ele entre as massas trabalhadoras. Inclusive, como eu falei no começo da aula, essas massas trabalhadoras estão aumentando no Brasil ali ao longo dos anos 30. Né? Então a legislação trabalhista ela trazia esse clima de um presidente que estaria de fato preocupado com o povo trabalhador. Mas você também pode dizer que ao mesmo tempo que a legislação trabalhista protegia o trabalhador, ela também protegia os membros da classe dos proprietários das fábricas, por exemplo. Porque você cria, vamos dizer, a carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho é a garantia de que o trabalhador ali está registrado, que ele vai ter os seus direitos, então vai entrar aqui salário mínimo, regulamentação de horas extras e assim por diante. Por outro lado, ao mesmo tempo, o trabalhador que não fica muito tempo no emprego tem isso marcado na carteira de trabalho. E se ele sai das empresas com frequência, logo ele não consegue trabalhar com mais facilidade. Então, isso colocava um certo controle, uma certa regulamentação em cima do trabalho, o que favorecia os proprietários das indústrias. Então, o governo Vargas está jogando com a economia brasileira, está jogando tanto com membros das elites quanto com membros das massas trabalhadoras. Ele é conhecido por essa habilidade. Mais tarde, em 37, essas leis trabalhistas serão colocadas num documento chamado Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT,
que apesar das indas e vindas da história, em muitos casos ainda está valendo hoje em dia. A economia brasileira, ela passa por um processo de nacionalização. Recursos naturais, como recursos minerais, as águas, isso passa a ser tratado pelo governo brasileiro com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, no sentido de resguardar essas riquezas e utilizar a exploração delas para financiar justamente os esforços estatais, que são gigantescos na industrialização. Então você vê, o investimento mais pesado, que é o da indústria de base, ele está sendo feito pelo Estado nessa época. E da onde que vai vir esse dinheiro? Então, por exemplo, da exploração dos recursos naturais. O governo Vargas ele vai deixar insatisfeitos setores ligados à economia internacional, porque justamente, por exemplo, ele vai começar a conversar sobre uma lei que limitasse a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior e assim por diante. Esse clima de pluralismo político, ele nos anos do governo constitucional, ele é muito bem expresso pela oposição entre a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Seriam dois partidos, dois grupos políticos, né? Esse aqui de extrema direita e esse daqui mais ligado ao comunismo, então lá para o lado da esquerda. Você vai ter a Ação Integralista Brasileira, formada por pessoas que admiravam as ideias do fascismo italiano, etc. Faziam, inclusive, cerimônias que lembravam bastante aquele tipo de movimento, tinha uma saudação própria, com toda uma simbologia, um grande líder deles, que seria o Plínio Salgado. E da mesma forma, a Aliança Nacional Libertadora, só que no espectro da esquerda, admiradores do socialismo soviético, admiradores do seu grande líder, que seria Luiz Carlos Prestes, né, um dos tenentes lá da coluna Prestes. Né? São duas organizações extremamente opostas e que têm liberdade nesse momento para estar dialogando e propondo suas versões, as suas ideias dos melhores caminhos aí para a economia brasileira. Né? Em 1937, o governo Vargas anuncia a descoberta de um plano comunista para a tomada do poder no Brasil, o Plano Cohen. Eu botei descoberta aqui, entre aspas, porque a gente sabe que esse plano, na verdade, havia sido forjado por elementos pertencentes ao integralismo que faziam parte de escalões do governo Vargas. Então, o governo Vargas tinha pessoas ligadas à extrema-direita dentro do seu governo, né, e ele não tinha muita ligação com a ANL. Então, o plano Cohen era um plano terrível, catastrófico, previa fechamento de igrejas e tal. Esse plano deixou muita gente preocupada. O terrível comunismo está chegando no Brasil e afirmando, então, a necessidade de proteger a sociedade, a nação, a família brasileira, o terrível comunismo que se aproximava, né, ou estaria se aproximando. Getúlio Vargas ele acaba dando um golpe de Estado no governo dele mesmo. Então, ele vai fazer o quê? Ele suspende a Constituição que ele mesmo havia colocado durante o seu governo, vai ser criada uma nova Constituição e vai começar um período, então, que nós chamamos de período ditatorial da era Vargas, ou, como ele mesmo chamava, o Estado Novo. Mas o Estado Novo, seus desdobramentos e a volta de Vargas mais tarde também, vão estar no segundo quadro dessa aula. Então, vamos aí. Muito bem, vamos então para o segundo quadro sobre a Era Vargas, né? Do que se trata o Estado Novo? Então, o Estado Novo é como o próprio presidente Vargas chamou o seu período de governo ditatorial. Ele mesmo, mais tarde, admitiria que foi um ditador. É claro, ele disse, eu precisei ser um ditador e tudo mais, né? Enfim, né? Então, o Estado Novo ele vai de 37 até 45. 37 com a descoberta, entre aspas, do Plano Cohen, e 45 com a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, o Brasil viveu um regime ditatorial com a imposição de uma Constituição extremamente autoritária, chamada Constituição de 37, apelidada de polaca, que ela copiava essa natureza autoritária da Constituição polonesa da época. Tá? Como assim autoritária, professor? É o fechamento da política brasileira. Você vai ter a eliminação de liberdades civis, direito de ir e vir, liberdade de expressão,
vai ter uma censura pesada em cima da imprensa, então o governo vai passar a controlar o que era veiculado no rádio, o que era veiculado nos jornais da época, tá? Através de um departamento governamental especial chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha essas duas funções. Primeiro, censurava, então, a comunicação na imprensa brasileira, de maneira que ela mostrasse sempre aspectos favoráveis do governo Vargas. Isso ajudava na construção da imagem dele como grande defensor da família brasileira, do país, contra o fantasma do comunismo. E, ao mesmo tempo, fomentava o culto à personalidade do presidente Vargas. Como todo bom ditador, o Vargas moveu muitos esforços no sentido de criar uma imagem do pai dos pobres, a pessoa que deu de presente à nação as leis trabalhistas, a CLT, inclusive, é de 37. Né? Veja, isso é muito discutível, porque com o crescimento do país, com a industrialização, com a urbanização, esse tipo de legislação teria que ser criado em algum momento. Mas muita gente chama isso, inclusive, de populismo. Né? Uma forma de governo na qual o líder político ele se coloca como um protetor da massa dos trabalhadores, né? Tem uma relação direta, então vai utilizar muita propaganda, vai utilizar muito meio de comunicação de massa, jornais, eventos públicos, e se apresenta como uma pessoa emocionalmente ligada aos trabalhadores, né? Aquele que está em defesa do trabalho e etc. Então essa propaganda oficial, cartazes, eventos em estádios, isso passou muito durante aí esse período chamado Estado Novo. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ela é muito decisiva. A gente sabe que essa participação foi negociada pelo governo Vargas com os aliados, sobretudo com os Estados Unidos. Então, o Brasil formou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi treinada pelo Exército dos Estados Unidos e combateu na Itália, portanto, contra ditadores como Mussolini. Né? Aí que tá. Nesse momento, começa a se estabelecer uma contradição entre o estado de coisas que o Brasil vivia e aquilo que estava sendo representado por essa participação na guerra. Ou seja, como é que você vai ter os nossos soldados lutando contra ditaduras na Europa se temos um ditador internamente? Ou seja, os inimigos políticos do Vargas ganharam um grande assunto para colocar contra ele. A oposição ao Getúlio Vargas, ela foi tanto interna quanto externa também. Por quê? Aquela política nacionalista do Vargas, por exemplo, quando o Brasil vai aceitar participar da Segunda Guerra ao lado dos aliados, os Estados Unidos, em contrapartida, financiam linhas de crédito, facilitam linhas de crédito para que o país pudesse construir a Companhia Siderúrgica Nacional, primeira usina siderúrgica do Brasil, fundamental na industrialização do país até hoje. Isso, obviamente, deixou insatisfeitas empresas dos mais variados setores estrangeiros que tinham interesses em explorar as riquezas do Brasil. Então, o nacionalismo da política do Vargas já não agradava setores da comunidade internacional. Internamente, sendo um ditador, ele foi colecionando inimigos, isso tudo se somou, né? E em 1945 o Vargas foi deposto, numa coisa que a gente chama de golpe branco. Como assim, professor? Bom, acontece o seguinte. Getúlio Vargas ele já estava incentivando um movimento chamado queremismo, no qual pessoas com cartazes diziam queremos Getúlio, quer dizer, ele já estava dando um jeito de articular essa base popular, esse apoio popular que ele havia criado durante os anos da ditadura, por exemplo, para tentar se manter ainda mais no poder. Então o exército brasileiro chegou nele e disse, olha, não tem condições, vai ter que renunciar. Ele renunciou, mas não foi exilado. E por que ele não foi exilado? Porque ele topou apoiar na próxima eleição para presidente o general Eurico Gaspar Dutra. Olha só, o Dutra que tinha tido uma posição de destaque nas relações entre Brasil e Estados Unidos na Segunda Guerra. Então o golpe branco depois do Vargas, mas ele continuou na política. O Vargas não foi preso, é ditador, não foi processado, nada. Foi para sua fazenda, calmamente, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Depois foi eleito senador por 2 estados ao mesmo tempo, na época podia. Acabou sendo senador aí pelo Rio Grande do Sul até 47. Ele se manteve muito, muito ativo na política. Tá? Enquanto isso, o Dutra foi eleito, muito pelo apoio do Vargas. Né? Claro, tem todo o governo do general Eurico Gaspar Dutra, mas isso é uma outra aula.
Por enquanto, eu só vou dizer que no governo Dutra, deixa de valer a Constituição ditatorial do Vargas e passa a valer, então, uma Constituição democrática, a Constituição de 46. Através dessa Constituição, nas eleições de 1950, Getúlio Vargas foi novamente eleito presidente, capitalizando todo aquele apoio popular que ele tinha conseguido e tudo mais, né? Com o jingle, bota o retrato do velho, né? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, buscando aí elemento, o sorriso do velhinho, as pessoas tinham, muita gente tinha a imagem do Getúlio Vargas em casa, na parede, como se fosse um parente, uma pessoa próxima. Pegou muito a questão do culto à personalidade dele. E o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, dizia a música da eleição dele. Então, a ligação dele com o trabalhismo. Eleito presidente, ele retomou as suas políticas nacionalistas. Por exemplo, em 1953, o Getúlio Vargas conseguiu maioria no Congresso para criar o quê? A Petrobras, uma empresa que na época tinha monopólio da extração, do refino, da distribuição de derivados de petróleo em território nacional. Então, por que chama política nacionalista? Porque é uma política que vai trabalhar a favor do fortalecimento do Estado brasileiro. Com os recursos do petróleo, o governo tinha o plano de ter dinheiro para financiar outras iniciativas de industrialização, urbanização, etc., né, no discurso. O Vargas também tentou criar a Eletrobras, não conseguiu. A Eletrobras acabou sendo criada em 1961. E como é que o governo dele acaba nessa época? Bom, acontece que o Getúlio Vargas, tendo sido ditador por tanto tempo, desagradando setores importantes da indústria internacional, ele tinha muitos inimigos. E ele ainda era alvo de muitas denúncias de corrupção no seu governo. O problema é que essas denúncias nunca foram completamente investigadas. Havia um jornalista chamado Carlos Lacerda, que pertencia a um grupo político chamado UDN, União Democrática Nacional. A UDN ela era extremamente opositora do Getúlio Vargas, e o Carlos Lacerda falava muito, falava bem, falava nos jornais, foi inclusive político mais tarde, né? E ele acabou sofrendo, o Carlos Lacerda, um atentado na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, né? Em agosto de 54. Com todo o clima político pesado de crise que o governo Vargas estava atravessando, o atentado sofrido pelo seu, talvez aquele que fosse o seu principal opositor, né, ou pelo menos a figura pública que as pessoas associavam como opositor ao Vargas, fecha-se um cerco sobre o Getúlio Vargas. E o exército brasileiro, a Força Aérea, a Marinha, as Forças Armadas, as declaram que o apoio a ele foi retirado. Por quê? O Carlos Lacerda tomou um tiro no pé nesse atentado, mas morreu no mesmo atentado um major da aeronáutica. Então, o Getúlio Vargas participou de uma reunião com as Forças Armadas no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então sede do Poder Federal brasileiro, e ele ficou sabendo que não ia ter apoio e que ele tinha que renunciar. O que ele falou? Ele disse, não, eu aceito uma licença se as Forças Armadas mantiverem a ordem, porque eu só saio daqui morto, aqui do palácio. O que aconteceu? Então ele se recolheu nos seus aposentos e deu um tiro no coração. Ele se suicidou de uma forma dramática, em meio a uma crise. Ficou claro que ele talvez estivesse em vias de sofrer um golpe de Estado, um golpe militar. E outra, o Getúlio Vargas ele deixou cartas-testamento, né, duas versões, uma manuscrita, uma datilografada e tal, que tem um texto muito dramático, que recorrem a toda essa questão da imagem do pai dos pobres que ele construiu. Então ele diz, não querem que o povo seja livre. Ele diz que oferece o sangue dele. Fala coisas muito fortes. Essa carta foi lida no rádio. E ela acabou emocionando a sanha dos grupos internacionais, então despertando uma comoção muito grande entre as massas trabalhadoras, e isso criou um clima político terrível para os opositores do Vargas. Então, por exemplo, o Carlos Lacerda teve que sair fugido do país, a sede da UDN foi apedrejada. Essas denúncias nunca foram totalmente investigadas, né? Porque não havia clima político para isso. Bom, a morte do Getúlio Vargas acabou se tornando uma vitória política para ele e uma derrota esmagadora para os seus inimigos políticos. Mas isso já é assunto para uma outra aula. Essa aula resumo de toda a era Vargas vai ficando por aqui.
Já deixo combinado com vocês que eu vou fazer também aulas específicas de cada etapa, né? Porque cada fase do governo Vargas tem muita coisa para ser falada. Mas por enquanto era isso. Não se esquece, por favor, de curtir, compartilhe o vídeo, comente se você gostou, diga da onde você está assistindo. É bem interessante saber da onde você está assistindo essa aula e tal, em que época e tudo mais, tá bom? Mas por hoje é isso. Fiquem bem. Um abraço e até a próxima!